Bem-vindos mais uma vez. Vamos então dar continuidade à resolução da prova modelo que realizaram no Cubo, começando aqui pelo exercício 4. Relativamente ao exercício 4, o que é que ele refere? Seja G a função de domínio menos 2π mais infinito, definida por G de x igual a 2x elevado a 1 sobre x, se x for maior que 0, e de cosseno ao quadrado de x mais cosseno de x, se x estiver entre menos 2π e 0. Estude a função g quanto à existência de assíntotas do seu gráfico. Portanto, vamos então estudar esta função relativamente às suas assíntotas. Começamos pelas assíntotas verticais. Ora, os candidatos à assíntota vertical, as retas verticais que podem ser assíntotas do gráfico desta função, neste caso é só uma, é a reta x igual a 0, por ser aqui o ponto de mudança de ramo na função. Uma vez que a função é com certeza contínua de menos 2π a mais infinito, à exceção do zero. No zero não sabemos, vamos já verificar isso. Mas nos outros pontos do domínio sabemos que sim. A única reta que pode ser assíntota vertical é a reta x igual a 0. Então vamos começar aqui pelo estudo das assíntotas. Só modificar aqui a cor. Até pode ficar a vermelho, de facto. Vamos começar então aqui pelas assíntotas verticais. E relativamente aqui às assíntotas verticais, vamos então estudar o limite da função g de x quando x tende para 0 mais. Ora, vai ser então igual ao limite quando x tende para 0 mais. Portanto, temos que considerar o ramo superior, sendo assim, uma vez que eu estou a avaliar a função g para objetos próximos de 0, mas um pouco superiores a 0. Portanto, ficamos com 2x é elevado a 1 sobre x. Primeiro, o que é que nós devemos fazer aqui no cálculo deste... A primeira coisa que devemos fazer para calcular este limite é substituir o x por 0 mais, por um número ligeiramente superior a 0. Ora, com o que é que ficamos? Ficamos então com 2 vezes 0 mais vezes e elevado a 1 sobre 0 mais, que portanto dará 2 vezes 0 mais dá 0, vezes e elevado a mais infinito, 1 sobre 0 mais dá mais infinito, e elevado a mais infinito é mais infinito. Ficamos então aqui com 0 vezes infinito, ou seja, temos aqui uma indeterminação do tipo 0 vezes infinito. Vamos ter que resolver esta indeterminação. Como? Primeiro, como temos uma indeterminação tipo 0 vezes infinito e temos funções exponenciais envolvidas nessa indeterminação, provavelmente vamos ter que aplicar limite notável. Ora, os limites notáveis das exponenciais são dois. Um para resolver indeterminações do tipo 0 sobre 0 e outro para resolver indeterminações do tipo infinito sobre infinito. Ora, não há aqui nenhum limite notável para resolver indeterminações do tipo 0 vezes infinito. Então a primeira coisa que temos que fazer é modificar a indeterminação para 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Como é que se faz isso? Ora, é só transformar esta multiplicação, no fundo, numa divisão. O que temos que fazer é pegar ou na função 2x ou na função e elevado a 1 sobre x e, uma vez, em vez de estar a multiplicar, passar a dividir. Ora, neste caso, parece-me mais fácil se passarmos aqui o x a dividir. Bom, isso pode-se fazer? Pode-se, de facto, desde que se faça uma pequena transformação. Eu até, antes de mais, vou colocar este 2 aqui, como é uma constante que está a multiplicar pela expressão toda, vou pô-lo aqui no início. Vou tirá-lo do limite, vai ficar 2 vezes o limite. Quando o x tende para 0 mais, de x é elevado a 1 sobre x, que vai ser igual então a 2 vezes o limite. Vamos então proceder a essa transformação para modificar o tipo de indeterminação. É elevado a 1 sobre x sobre... Ora, o x passa aqui a dividir, ele está a multiplicar e passa para aqui a dividir, se trocarmos o sinal do seu expoente. Nós temos neste momento x elevado a 1, e ele vai passar para aqui a dividir x elevado a menos 1, que no fundo é 1 sobre x. Ora, sendo assim, se substituirmos novamente, ficamos com 1 sobre 0 mais, que dá mais infinito, e elevado a mais infinito dá infinito, e 1 sobre 0 mais dá infinito. Portanto, já temos uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito, e já sabemos então qual é o limite notável a aplicar. Eu até vou colocar aqui do lado esse limite notável. O limite de e elevado a x sobre
x elevado a p, quando o x tende para mais infinito, é igual a mais infinito, quando p é um número real. Bom, sendo assim, portanto, este limite notável é para resolver esse tipo de interminações, infinito sobre infinito. O que é que nos falta? Falta-nos ver o seguinte. Para, portanto, colocarmos este limite numa expressão semelhante a esta, a primeira coisa que temos que fazer é modificar a variável. Porquê? Porque aqui, neste limite notável, o x está tendendo para mais infinito e aqui está tendendo para zero mais. Então é preciso modificar a variável. Vamos fazer então uma mudança de variável. Qual vai ser a mudança de variável a fazer? É uma mudança de variável de tal forma que, quando o x tenda para zero mais, o y passa a tender para mais infinito. Então vai ser a 1 sobre x. E, portanto, quando o x tender para zero mais, reparem que 1 sobre zero mais, o y vai tender para mais infinito, ok? Aqui também se conclui que o x então é igual a 1 sobre y. Ora, fazendo essa mudança de variável no limite, ficamos então com o limite duas vezes. O limite, quando o y tende para mais infinito, com a mudança de variável que vamos fazer, quando o x está a tender para zero mais, o y passa a tender para mais infinito, de e elevado a y, uma vez que 1 sobre x é o y, sobre y. Ora, já estamos exatamente aqui com um limite nas condições deste limite notável. Portanto, isto vai ser igual a 2 vezes mais infinito, que dará mais infinito. Não é? Daqui se conclui. Logo, a reta x igual a 0 é assíntota vertical. Neste momento unilateral, podemos calcular o outro limite, o limite de guia de x quando x tende para 0 menos, para ver se a assíntota é bilateral, que vai ser igual ao limite do cosseno ao quadrado de x mais cosseno de x quando x tende para 0 menos. Chama a atenção aqui que é obrigatório colocarmos estes parênteses, senão o limite, só estamos a calcular o limite do primeiro termo. Portanto, ficará então, ora substituindo, isto vai dar cosseno ao quadrado de 0 mais cosseno de 0, que dá 2. Portanto, neste caso, a assíntota x igual a 0 é a assíntota vertical do gráfico. Aqui esqueci-me de pôr, claro. Do gráfico de G. Que é a assíntota vertical do gráfico de G. Ok. Neste caso é unilateral porque só quando x tende para 0 mais é que vamos ter a assíntota vertical. Ora, no final do estudo das assíntotas verticais devemos referir o seguinte. Como Q é contínua em menos 2π mais infinito, exceto 0, ou seja, como a função é contínua no restante domínio, nós estudamos a existência da assíntota vertical para x igual a 0, faltava-nos no fundo estudar a existência da assíntota vertical para todos os outros objetos da função. Mas, como nós sabemos que a função é contínua em todos eles, então, portanto, como é contínua nesta união de intervalos, então a única assíntota vertical do gráfico de G é a reta de equação x igual a 0. Ok? Vamos passar agora para o estudo das assíntotas não verticais. Ora, eu vou aqui só apagar o que se fez. Se tiverem alguma dúvida, voltam a ver o vídeo. Bom, vamos lá então. Agora, vamos passar então para as assíntotas não verticais.
relativamente às assíntotas não verticais. Ora, vamos começar então por referir o seguinte: como o G tem domínio menos 2π mais infinito, o seu gráfico apenas poderá ter assíntota não vertical quando x tende para mais infinito. Ok? Ora, para isso, vamos ter então que encontrar a equação da reta, da qual o gráfico da função se aproxima, quando x tende para mais infinito. Precisamos então do declive dessa reta e da ordenada na origem. Ora, o m é dado pelo valor do limite de g de x sobre x quando x tende para mais infinito. Vai ser igual então ao limite quando x tende para mais infinito. Ora, g de x é dado por 2x é elevado a 1 sobre x, que é igual, bom, vamos substituir, a ver se obtemos aqui uma indeterminação. Ficamos então com, aqui falta sobre x, claro, já me estava a esquecer, ok? Aqui, estes cortam, e vamos substituir, vai ficar 2 vezes e elevado a 1 sobre mais infinito. Portanto, 2 vezes e elevado a 1 sobre mais infinito dá 0. 2 vezes e elevado a 0 dá 1, portanto, dá 2. Portanto, o declive desta assíntota, se ela existir, é 2. Vamos ao b, que é a ordenada na origem, vai ser igual ao limite, quando x tende para mais infinito, de g de x menos mx, que vai ser igual então ao limite, quando x tende para mais infinito. Ora, a expressão analítica da função g, quando x tende para mais infinito, é dada por 2x é elevado a 1 sobre x, menos o declive é 2, achamos há pouco. Ok? Não esquecer dos parênteses. Ora, se substituirmos, o que é que nós vamos ter aqui? 1 sobre mais infinito dá 0. E elevado a 0 dá 1. 1 vezes infinito dá mais infinito. 2 vezes mais infinito dá mais infinito. Com menos atrás fica menos infinito. Ou seja, temos aqui mais infinito. Portanto, temos aqui mais infinito. E temos aqui menos infinito. Ou seja, ficamos com uma indeterminação do tipo infinito menos infinito. Vou só aqui apagar esta parte. Portanto, ficamos com uma indeterminação do tipo infinito menos infinito. Este tipo de indeterminações, como é que se resolvem? Na esmagadora maioria dos casos, para resolvermos estas indeterminações, o que nós temos que fazer é fatorizar a expressão. Ou seja, colocar em evidência algum fator. O fator que normalmente colocamos, uma vez que x está a tender para mais infinito, é o fator de maior crescimento. Ou seja, olhando para estas duas, para cada uma destas duas funções, destes dois termos aqui, eu tenho que ver qual é a função de maior crescimento. Ora, se percebermos que quando x tende para mais infinito, esta função é elevada a 1 sobre x acaba por tender para 1, o seu limite acaba por ser 1, no fundo, quem está a contribuir para estes dois infinitos é exatamente o 2x. Então é exatamente o 2x que eu vou colocar em evidência. Porque são, sem dúvida, os fatores de maior crescimento. Ora, ficamos então com o limite, quando x tende para mais infinito, de 2x, abrir parênteses, é elevado a 1 sobre x menos 1. Ok? Bom, vamos ver agora que tipo de indeterminação temos. Ora, 1 sobre mais infinito dá 0, é elevado a 0 dá 1, 1 menos 1 dá 0, e aqui temos infinito. Portanto, infinito vezes 0. Infinito vezes 0 também é uma indeterminação. Digamos que nós, para já, não conseguimos resolver nada. Também é uma indeterminação. Ora, esta indeterminação acaba por envolver exponenciais. Mais uma vez, como fizemos no estudo das assíntotas verticais, uma vez que temos funções exponenciais envolvidas na indeterminação, provavelmente vamos ter que aplicar limite notável. A questão é qual o limite notável. Há dois limites notáveis. Já agora vou aproveitar e vou escrevê-los aqui. É o limite de e elevado a x menos 1
sobre x quando x tende para 0 igual a 1. E aqui temos o limite quando x tende para mais infinito de e elevado a x sobre x elevado a p é igual a mais infinito, desde que o p seja um número real. Ok, cada um destes limites é utilizado para resolver um tipo de indeterminação. Este para resolver a indeterminação do tipo 0 sobre 0 e este para resolver a indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Ora, a indeterminação que eu tenho não é nenhuma destas. Então a primeira coisa que eu me vou preocupar é em modificar esta indeterminação de modo a ficar numa destas duas, 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Como eu disse há pouco, quando fizemos o estudo das assinturas verticais, o que temos que fazer é passar um destes fatores a dividir. Claro que o mais fácil é passar aqui o 2x. Aliás, até podemos passar apenas o x, porque o 2 pode sair, é constante, está a multiplicar por toda a expressão e pode sair para fora do limite. Ficamos então com, vou só aqui modificar a cor, com duas vezes o limite, quando x tende para mais infinito, de x é elevado a 1 sobre x menos 1, que é igual a duas vezes o limite, quando x tende para mais infinito, de e elevado a 1 sobre x menos 1, e vamos então passar o x a dividir. Se o x passa a dividir, temos de trocar o sinal do expoente. Fica x elevado a menos 1, que no fundo é 1 sobre x. Portanto, sendo assim, vamos ver que tipo de indeterminação temos. 1 sobre mais infinito dá 0, e elevado a 0 dá 1, 1 menos 1 dá 0, 1 sobre mais infinito dá 0. Então temos 0 sobre 0. Ora, este tipo de indeterminação nas exponenciais resolve-se aplicando este limite notável. Primeiro, x está a tender para o sítio certo? Não, uma vez que, neste caso, temos o x a tender para mais infinito e ali temos o x a tender para 0. Então vamos ter que fazer uma mudança de variável. Qual vai ser a mudança de variável? Vai ser y igual a 1 sobre x, uma vez que eu quero que quando o x tenda para mais infinito, o y passe a tender para 0 mais. E é isso que vai acontecer, 1 sobre mais infinito dá 0 mais. Portanto, ficamos então com duas vezes o limite, quando o y tende para 0 mais, de e elevado a y menos 1 sobre y. Ora, este aqui é exatamente aquele limite notável que nós sabemos que vale 1. Portanto, 2 vezes 1, que é igual a 2. Então, já temos aqui o declive da assíntota e a ordenada na origem da assíntota. Portanto, logo, a reta de equação y igual a 2x mais 2 é assíntota oblíqua do gráfico de G quando x tende para mais infinito. Bom, e temos então aqui resolvido o exercício 4.1. Relativamente ao 4.2, vou só aqui pegar isto. Já sabem, se tiverem alguma dúvida é só rever o vídeo. Ok, aconteceu aqui um... Ok. Espera lá um bocadinho. Tá? Portanto, 4.2. No exercício 4.2, o que é que nós temos? Usando a definição de derivada num ponto, termina o guia linha de menos π. Ora, vamos então usar a definição de derivada. Ora, a definição de derivada diz que a derivada num ponto é igual ao limite, neste caso no ponto da abscissa A, limite quando x tende para A, de guia de x menos o guia de A, sobre x menos A. Neste caso concreto, o guia linha de menos π será igual ao limite quando x tende para menos π, de guia de x menos o guia de menos π sobre x menos π. Portanto, para calcularmos este limite, ora, vai ficar então limite quando x tende para menos π, uma vez que x é um objeto próximo de menos π, a sua imagem será calculada pela função g usando este ramo. Portanto, ficará cosseno ao quadrado de x mais cosseno de x. Falta-nos agora calcular o guia de menos π. Vamos fazer aqui uns cálculos auxiliares. O
o guia de menos π é igual, portanto, vai ser igual ao cosseno ao quadrado de menos π mais o cosseno de menos π. Atenção que cosseno ao quadrado de menos π é uma escrita simplificada de cosseno de menos π ao quadrado. Cosseno de menos π dá menos 1. Portanto, ficamos aqui com menos 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado dá 1, 1 menos 1 igual a 0. Então, o guia de menos π é 0. Não vou colocar aqui. Ficamos então com x mais π. Ora, vamos então calcular este limite. Primeiro, substituir. Se substituirmos, como é que vamos ficar aqui? Cosseno de menos π dá 0. Cosseno de menos π, desculpem, dá menos 1. Aqui fica cosseno de menos π que dá menos 1, mas como está ao quadrado fica 1. 1 menos 1 dá 0 e menos π com π dá 0. Então temos uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Bom, nesta indeterminação figuram funções exponenciais de logaritmos ou trigonométricas? Figuram trigonométricas. Então, em princípio, vamos ter que aplicar limite notável. O único limite notável das trigonométricas é o limite do seno de x sobre x, quando x tende para 0, é igual a 1. Ora, primeiro, esse limite notável das trigonométricas serve para resolver indeterminações do tipo 0 sobre 0, que é o tipo de indeterminação que eu tenho aqui. Ou seja, não vou ter que me preocupar com a mudança do tipo de indeterminação. Agora, vamos primeiro aqui. X está a tender para 0? Não, está a tender para menos π. Vou ter que fazer uma mudança de variável já. Qual é a mudança de variável? Y igual a x mais π. Portanto, x menos o valor por onde x está a tender, que neste caso é menos π. E x menos menos π, x mais π. Quando o x tende para menos π, reparem que se eu substituir aqui o x por menos π, o y passa a tender para 0, tal como eu pretendia. Já agora, daqui resulta que o x vai ser igual ao y menos π. Vamos então à expressão e vamos ficar com o limite, quando o x tende para menos π, de... aqui já agora vou fazer já a mudança de variável. Portanto, quando o y tende para 0, de cosseno ao quadrado, portanto o x vai ser substituído por y menos π, mais o cosseno de y menos π. O x aqui vai ser substituído por y menos π, portanto y menos π mais π, que acaba por cortar, e vamos tentar simplificar esta expressão. Portanto, ficamos então com o limite, quando o y tende para 0, de... aqui ficamos com y. Aqui, ora, y menos π, vamos ter que fazer aqui a redução ao primeiro quadrante para simplificar estas expressões. Ficamos com... talvez seja melhor até, antes de fazermos aqui a redução ao primeiro quadrante, talvez colocar o verdadeiro significado deste cosseno ao quadrado de y menos π. Aquilo é uma escrita simplificada, tal como eu referi há pouco, de cosseno de y menos π, tudo ao quadrado. Ok? Mais cosseno de y menos π. Portanto, vamos agora fazer a redução ao primeiro quadrante para simplificarmos estas expressões trigonométricas. Portanto, considerando y um pequeno ângulo do primeiro quadrante, vou aqui tentar fazer um círculo, não é fácil. Okay? Considerando y um pequeno ângulo do primeiro quadrante, em quadrante está o y menos π. Ora, menos π, passamos para aqui, mais y, passamos para aqui. Portanto, este ângulo que está aqui é o menos π mais y. Okay? Ora, neste quadrante, terceiro quadrante, o cosseno é negativo. Então, o cosseno de y menos π, no fundo, é um menos cosseno de y. Ficamos então com o limite, quando o y tende para 0, de menos cosseno de y ao quadrado, mais... aqui temos exatamente a mesma ideia, y menos π, ou menos π mais y, é a mesma coisa. Portanto, menos π mais y está no terceiro quadrante, o cosseno é negativo, o cosseno de um ângulo do terceiro quadrante, logo ficaremos com menos cosseno de y sobre y. Ora, então vai ficar limite, quando o y tende para 0, aqui, cosseno de y, menos cosseno de y ao quadrado, portanto, o menos ao quadrado, no fundo, desaparece, ficamos apenas com cosseno ao quadrado de y. Cosseno ao quadrado de y, e aqui ficamos com menos
cosseno de y sobre y. Bom, já temos aqui a variável a tender para zero, tal como se pretendia. Agora temos aqui um problema. Porque eu preciso que, no fundo, aqui apareça seno de y, para podermos aplicar este limite notável. Bom, o que eu vou fazer aqui é colocar o cosseno de y em evidência, já que ele é comum aos dois termos. Ficamos aqui com cosseno de y menos 1 sobre y. Ok? E vou reparar no que está aqui, neste cosseno de y menos 1 sobre y, e vou-me recordar de um caso especial, de um limite especial nas trigonométricas. Este limite que eu vou aqui escrever não é limite notável, mas é um limite que tem uma técnica de resolução especial. Este limite está a zero. Tem uma técnica de resolução especial que nós vamos aplicar aqui neste caso. Ora, como é que isto fica? Bom, vamos então tirar aqui, vamos separar aqui estas expressões. Ficamos com o limite, quando o y tende para zero, do cosseno de y vezes o limite, quando o y tende para zero, do cosseno de y menos 1 sobre y. Ok? Como é que nós vamos agora resolver aqui este problema? Ora, aqui, agora já temos dois limites independentes. O cosseno de 0 dá 1, portanto vamos ficar com 1 vezes. E agora vamos tratar aqui deste limite. O truque para resolver este limite, este está em terminação, tipo 0 sobre 0, se vocês substituírem. O truque aqui é multiplicar o cosseno de y menos 1 pelo seu conjugado, ou seja, pelo cosseno de y mais 1. E temos que multiplicar quer o numerador, quer o denominador. Portanto, ficamos com limite, quando o y tende para 0, de cosseno de y menos 1. E, portanto, vamos multiplicar aqui o numerador por cosseno de y mais 1. E aqui vamos multiplicar também por cosseno de y mais 1, que vai ser igual ao limite, quando o y tende para 0. Agora reparem o que é que vai acontecer aqui. Quando eu aplicar aqui a propriedade distributiva, ou até um caso notável, que é a diferença de quadrados, vamos ficar com cosseno ao quadrado de y, portanto fica o primeiro ao quadrado, menos o segundo ao quadrado, ou seja, menos 1 ao quadrado, que é 1, sobre y, cosseno de y mais 1. Ora, para ganhar aqui um bocadinho de espaço, eu vou apagar aqui esta parte. Portanto, continuando aqui, vou passar aqui para aqui. Portanto, continuando aqui, reparem o que aconteceu agora. Fiquei com cosseno ao quadrado de y menos 1. O que é que isto nos faz lembrar? A fórmula fundamental da trigonometria, em que nós sabemos que cosseno ao quadrado de y mais seno ao quadrado de y é igual a 1. Portanto, o que nós temos aqui é, no fundo, o simétrico do seno ao quadrado de y. Eu vou escrever aqui, talvez seja melhor. Reparem, vou pôr aqui uma notinha. Portanto, nós sabemos que o seno ao quadrado de y mais o cosseno ao quadrado de y é igual a 1, não é? Forma fundamental da trigonometria. Ora, o que implica que o seno ao quadrado de y é igual a 1 menos o cosseno ao quadrado de y, não é? Quando passarmos aqui o cosseno ao quadrado de y para o segundo membro. Ora, o que nós temos aqui é exatamente o simétrico disso. Nós temos aqui exatamente ao contrário. Ou seja, o que nós temos aqui é o simétrico disto, portanto é o menos seno ao quadrado de y. Portanto, ficamos com um limite, quando o y tende para 0. Eu vou trocar então os sinais aqui. Como é que eu troco os sinais aqui? Ponho um menos cá fora, e fica aqui 1 menos cosseno ao quadrado de y sobre y vezes cosseno de y mais 1, que vai ser igual a menos o limite, quando o y tende para 0, 1 menos cosseno ao quadrado de y, tal como está aqui escrito, é o seno ao quadrado de y, sobre y, e aqui ficamos com cosseno de y mais 1, ok? Bom, pelo menos já ficamos aqui com o numerador parecido como nós queremos, seno de y. Temos é seno ao quadrado de y, mas o seno ao quadrado de y, no fundo, é o seno de y vezes o seno de y. Então, podemos decompor este limite em dois limites. Fica o limite quando y tende para 0.
do seno de y sobre y, vou aproveitar este y que está aqui, vezes o limite, quando o y tende para zero, do seno de y. Reparem porque é que eu estou a fazer isto, porque no fundo, se eu multiplicasse as expressões, seno de y vezes seno de y dá o seno ao quadrado de y. E aqui vou colocar o cosseno de y mais 1, ok? Reparem que se eu fizesse o produto destas duas expressões, ficávamos com seno ao quadrado de y, seno de y vezes seno de y, e ali no denominador, y vezes cosseno de y mais 1. Ficaríamos exatamente com aquela expressão. Portanto, esta decomposição está bem feita. Aqui temos o limite notável, portanto é 1, fica menos 1, vezes. Aqui já não temos interminação. Ficamos com seno de 0 no numerador. Aqui ficamos com cosseno de 0 mais 1, menos 1 vezes 0 sobre... Cosseno de 0 dá 1, 1 mais 1 dá 2. Portanto, ficamos com menos 1 vezes 0, que dá 0. Logo, está aqui o valor pretendido. Ok? Vamos terminar a resolução dos exercícios 4.3 e 4.4 num novo vídeo, ok? Que vai ser realizado de seguida.